Olha, a minha equipe de trabalho do Instituto Cultiva, nós montamos um pequeno observatório das manifestações. E nós estamos indo para a rua, entrevistando, fotografando, evitando fotografar de frente as pessoas, até por causa dos cartazes. E nós estamos escrevendo pequenos textos. E hoje mesmo publiquei de um sociólogo jovem da nossa equipe, o Pablo Cândido, em que ele está propondo, depois do que ele viu, inclusive ele levou bomba de gás lacrimogêneo, quase desmaiou, é o batismo de rua dele, mas o fato é o seguinte, ele está propondo que, na verdade, o que nós estamos vendo é uma grande festa. Está falando que é um país dionisíaco, da festa, né, do Baco e tal, e é mesmo, eu venho chamando essas manifestações de carnaval político. Nós temos de tudo, muita alegria, muita irreverência, com alguns exageros que acabam desmanchando esse tom tão bacana, tão jovem. Eu fico às vezes vendo alguns amigos meus, profissionais como eu da sociologia, falando, nossa, mas precisa de uma linha, precisa de organização. Por quê? Ele está esquecendo quando a gente ia nas manifestações, na idade deles, que a gente também não sabia muito porque ia, a gente achava muito bacana, tem que estar lá, é um momento histórico, né? E às vezes lá você falava, essa bandeira é mais legal e começava a gritar. Mas por que a gente pôde fazer isso e agora que nós somos velhos, nós queremos enquadrar o jovem? Deixa a meninada aprender, eu só fico muito preocupado com essa questão da violência. Aí acho que nós adultos temos que dar um pouco nosso depoimento. No restante, a gente tem que aprender com essa alegria contagiante, essa criatividade. Eu estou me divertindo muito e acho que os brasileiros têm que se divertir também. Eu acho o seguinte, acho que aqui talvez valeria a pena fazer uma pequena digressão teórica, um pouquinho. Os partidos políticos nasceram no século XVII, no século XVIII. Eram partidos que eram, na verdade, clubes. Na literatura chama-se isso de partidos notáveis. Por quê? Porque eles criavam uma espécie de campanha entre os burgueses, né? Lembra? Os burgos eram vilas, né, ao redor dos feudos. E nessas cidades onde tinham os comerciantes, pessoas, portanto, mais ricas, o início da burguesia, se elegia normalmente um representante daquele burgo para negociar com a monarquia, naquela transição da monarquia para a república, né? As monarquias constitucionalistas. E depois que eles ganhavam, esses clubes que faziam campanha desmanchavam. Então eles eram muito efêmeros, assim, era uma campanha, votava, acabou. No século XIX, surgiram os partidos que a gente conhece hoje, que são chamados partidos modernos. Os partidos modernos, eles têm uma nova característica, eles têm uma militância, quer dizer, associados, eles não funcionam só em época de eleição, então entre eleições eles continuam trabalhando politicamente por uma agenda e tem um programa que é nacional, né? Às vezes até internacional. Então são estruturas administrativas fixas, permanentes, né? Bom, esse é o partido moderno que a gente vê até hoje. Por que eu fiz essa historinha aqui? Para dizer o seguinte, eu tenho uma dúvida se esse tipo de estrutura vertical, onde você tem comandos políticos, que muitas vezes se mistura com o eleito a parlamentar desse partido, depois você tem um corpo administrativo que ninguém conhece, que é o pessoal da tesouraria, da secretaria, que contrata marketing, que organiza campanha, mexe com o dinheiro de campanha. Esse pessoal que você não sabe ao certo o que eles estão fazendo e que de repente nos escândalos desaparecem, e fala, nossa, eu nunca ouvi falar nessa pessoa. E aí vem a militância. Se essa estrutura hierarquizada, ela ainda funciona como representação política. Eu tendo a achar que no mundo das redes sociais, os partidos como estão, eu estou falando da forma estrutural, eles não têm mais muita justificativa enquanto sistema de representação social. De uma certa maneira, do ponto de vista da representação, os partidos estão cada vez mais próximos da representação das ONGs. Ou seja, quem participa, aquele grupo seleto que participa da vida da ONG, se autorrepresenta. E os partidos, a gente começa a perceber que eles também se autorrepresentam. Para terminar, vou dar só um exemplo por que eu estou dizendo isso.
Veja o caso da indicação de candidatos dos partidos à presidência, a prefeituras, a governos. Eles não consultam nem todos os militantes, nem os filiados. De repente, um cacique maior do partido fala, é essa pessoa. E aí vem o desplante dizer, de poste em poste nós vamos iluminar o Brasil. Né? Ou seja, está dizendo que nós voltamos num poste. Né? Então, assim, essa fala, que é muito engraçada, não vejo nada nela em si, mas ela alimenta ainda mais um certo rancor e ódio do cidadão que acabou de votar por obrigação e começa a perceber que até mesmo quem falou, indicou a pessoa, acha que aquela pessoa era um poste. Né? Eu acho que então isso revela como nós estamos distantes. Antes da ação das redes sociais, na Primavera Árabe, que é muito parecido com o que está acontecendo agora, jovens que tuitavam pelo celular ou que entravam nas páginas do Facebook e jogavam convocações, textos rápidos, tal, e portanto eu que sou jovem vejo um outro amigo me convocando, aí eu vou, porque não é o partido, não é um cara estranho, não é um cara que vai me usar. A gente já teve antes disso outro tipo de organização na Europa, que pegou melhor na Itália, que é muito bacana, que é o seguinte, nos bares, antes da balada ou depois, começaram a fazer discussões políticas sobre a Itália, e isso foram jovens, em alguns lugares eles ocuparam casas que estavam vazias, prédios públicos, começaram a pichar, grafite, colocar toda uma decoração muito bacana, montavam bares, ou então em bares mesmo normais, eles começavam a conversar de mesa para mesa. Falar, o que você está achando do Berlusconi? E não sei o que e tal. Era um debate regado a álcool e uma conversa animadíssima. Ou seja, ali nós cientistas políticos, já tínhamos que começar a analisar que estava nascendo um outro tipo de discussão política, de forma de fazer política. Uma coisa mais misturada com o cotidiano, com a festa, com algo mais relaxado, sabe? Menos militarizado. Eu não sei se quem está nos vendo aqui, se já percebeu que todos os conceitos da política estão ligados à ação militar, né? Militante, né? Tática, estratégia, né? Muito estrutura militar. Né? Eu acho que os jovens já vinham falando há mais ou menos uns 20 anos para nós mais velhos que vinha uma coisa nova aí. Aí explodiu a Primavera Árabe e agora explodiu o Brasil. É por isso que os partidos, como eu vi um cartaz na última manifestação em Belo Horizonte, são meio rejeitados, mas não totalmente. O cartaz dizia assim, nós somos apartidários, não antipartidários. Né? Eu acho que aí tem uma lição que deixa a minha geração e quem é afiliado a partido meio sem graça. Né? Deixa eu contextualizar o conceito, tá ok? É o seguinte, o que ocorre? Vamos tentar entender um pouco a história recente, né? E da participação dos jovens na política. A gente vai ter no Brasil, logo depois do regime militar, em 82, a campanha pelas diretas. Os jovens saíram nas ruas, né? Eu estava nela, só que eu estava na organização. E ali os partidos ainda comandavam. Quer dizer, já havia alguma coisa que saiu um pouco sob controle, mas a hora que você ia para o palanque, na Praça da Sé, no Anhangabaú, no Rio, na Candelária e assim por diante, quando você ia mesmo para a rua, né, para os comícios, quem aparecia era Lula, Ulisses Guimarães, Covas, ou seja, eram os políticos. Né? Aparecia um pouco de jogadores, né, o caso de São Paulo do Casagrande, né, o caso do Sócrates, apareciam alguns artistas, sem dúvida nenhuma, e aí aparece a Fafá de Belém, né, mas quem comandava eram os partidos. 10 anos depois, em 92, nós temos uma nova onda, que é o impeachment do Collor, os caras pintados. Aí os partidos já não comandaram. É engraçado como claro que é fácil fazer análise depois, né? Mas a hora que você junta, você começa a falar, uau, tinha alguma coisa que estava falando pra gente que estava mudando, e nós não percebemos. Em 92, 10 anos depois, era a UNE e a União Brasileira de Estudantes Secundários que estavam comandando, não era mais partido. Aliás, aí teve um problema. Na hora que os estudantes entregaram o impeachment para o Congresso, aí murchou o movimento de rua. E aí se institucionalizou uma luta que estava na rua. E essa mudança que também está acontecendo com a Primavera Árabe,
fez com que a velha guarda da política caísse e voltasse. Então esse é o problema da continuidade. Bom, 10 anos depois, se essa brincadeira de 10 em 10 anos realmente tivesse sentido, seria o momento de uma nova explosão. Foi a eleição do Lula. Então, assim, eu não estou querendo aqui fazer uma leitura cabalística, mas o que acontece a partir do Lula? O Lula traz as organizações populares, inclusive, eu estou falando de centrais sindicais, ONGs, né, o que chamavam de movimento, que já eram mais organizações fixas, como Luta pela Terra, assim por diante, ele traz para o Estado, não era para o governo. O governo é a força política que dirige o Estado, mas ele traz para estruturas de Estado. Por exemplo, ele cria o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. Ele, durante a gestão dele, ele promove 74 conferências nacionais de diversos temas, de juventude, a cultura, idoso, direito da criança e adolescente, gays, lésbicos, bissexuais e transexuais, uma série de conferências. Foram os governos que mais criaram conferências no país. O que ocorreu na prática? Fragmentou toda a articulação nacional, trouxe essas organizações populares para discutir em Brasília. Em alguns momentos teve até convênio repassando dinheiro, e aí as ruas ficaram órfãs. Ou seja, desde o fim do regime militar, a gente tinha criado no Brasil alguns canais por onde as demandas, as insatisfações, elas percorriam e iam para dentro dessas organizações populares, que poderiam ser pastorais, igrejas, o que for. E, de uma certa maneira, organizava a maneira de negociar. Até na hora de ir para a rua, tinha uma organização. Agora não. Nós ficamos 10 anos de gestão do PT, em que, primeiro, o governo, surpreendentemente de esquerda, deixou de polemizar com a população. O Lula evitou o tempo inteirinho falar de aborto, e todos nós sabemos o que o PT pensa, está nos documentos, é a favor do aborto. Deixou de discutir, por exemplo, temas quentes como a questão da redução da maioridade penal. O Lula nunca falou sobre isso, e o PT é contra a redução da maioridade penal. Ou seja, o PT é um partido que nasceu dentro da lógica da ampliação dos direitos civis, ou seja, do direito dos indivíduos de agirem com o seu corpo do jeito que quiser. Foi assim que nasceu o PT, mas o Lula se calou no governo, ele não entrou em bola dividida. Então, vamos somar as duas coisas que eu estou dizendo. De um lado, nós tivemos essas organizações entrando no Estado, discutindo a agenda, fazendo reuniões de cúpula e deixando de trazer o dia a dia da rua para as suas organizações. E de outro, um governo que traz essas organizações, mas não faz debate político. O máximo que a gente ouviu nesse período não, porque agora nós estamos jogando uma bola e como centroavante, a gente tem que defender, fazer analogia com o futebol, que é muito engraçado, mas isso não politiza. Então, o que acontece hoje com o Brasil? Nós temos um país rachado. Há alguns analistas que eu acho que assim, meio desesperados, estão dizendo que nós estamos a um passo de virar uma Venezuela do Chaves. Por quê? Porque nós temos esses jovens saindo às ruas, que são de classe média, as pesquisas são muito conclusivas nisso, e nós temos uma massa silenciosa, que é o pessoal que ganha Bolsa Família, que não está indo para a rua. Eles não aparecem, a classe C, D e E não está em nenhuma manifestação. Nós não temos a menor ideia do que eles estão pensando. A gente sabe o que eles pensavam antes das manifestações. Eles eram contra sindicato, contra manifestação de rua e eram a favor da ordem. Então, pode ser que a gente tenha, nesse momento, um país silencioso que está achando que é um absurdo o que está ocorrendo. A meninada tem até direito, mas tem um monte de vândalo que está levando o país para uma confusão. E os jovens que estão saindo falam assim, tem um chato mesmo que estão denegrindo a gente, mas a gente tem direito de falar o que a gente quer. E se tiver algum partido que vier aqui querer liderar a gente, vai ser convidado para ir para o próximo bar. Você tem dois países, um país silencioso e um país que está falando alto. Né? E esse país que está falando alto tem uma coisa super bacana. Trouxe a política para a rua. Não adianta discutir nos partidos agora. Acabou. A chance acabou. Tiveram, não fizeram. Eles poderiam ter chamado seminários abertos aqui em Belo Horizonte para discutir até a Constituinte, a reforma política. Não fizeram. Não fizeram nem dentro dos partidos.
Eles também, nós teríamos, a UNE, o EE poderia ter feito isso, não é? Eles ficaram discutindo se é que ficaram lá fechadinho discutindo eleição. Agora, não adianta mais o parlamento, não adianta mais o partido, não adianta mais os governos, eles é que vão ter que sair e vir para a rua. Essa é a novidade. Então, há um descompasso nesse momento que eu acho que é a coisa mais natural do mundo, né? É isso que eu queria dizer, ou seja, as organizações parecem precocemente envelhecidas, até as ONGs, tudo é muito novo. Os jovens, a maioria, não são organizados, mas eles não representam a maioria dos brasileiros. Do outro lado, a maioria dos brasileiros estão quietos, mas eles também não são organizados. Eu acho que o país está se revelando da forma que ele é. Esse é o Brasil. Não é o Brasil do PT, do PSDB, PSB e todos os outros P's da vida, né? O Brasil é esse aí. É um carnaval. Só que é o seguinte, engraçado, né? É uma quase novidade. Nos anos 80 era assim. Você não vai acreditar, mas eu participei de tudo quanto é movimento que você pode saber, imaginar nos anos 80. Eu fui até, agora que você não vai acreditar, do Movimento Negro Unificado. Participei de tudo, Comissão Pró-Índio, de defesa dos índios, do Xingu, tudo que você pode imaginar. Defesa da Amazônia, eu estava em tudo. Um daqueles caras que está de reunião ia para outro. Bom, era muito parecido. Tinha uma diferença que era nas organizações que estavam por trás. E eu acho que a mais importante era a Igreja Católica da Teologia da Libertação. Ou seja, ela era como se fosse uma espécie de um cordão invisível. Ele dava limite para a gente. Mas até chegar no limite, tinha uma liberdade total. Você convocava a reunião que você quisesse, discutia as pautas mais malucas, todo mundo tinha jornal, ou rodava em mimeógrafo, ou tinha uma gráfica mesmo. Por exemplo, o pessoal do PSTU era, na época, Convergência Socialista. Tinha um jornal muito conhecido, aliás, uma diagramação totalmente diferente. Você tinha o pessoal de uma corrente que está no PT hoje, chama Democracia Socialista, que tinha um jornal excelente, ainda existe, chamado Tempo. Você tinha um pessoal que ainda chama o Trabalho, né, que era a Libelu, que fazia... Ou seja, você tinha jornal de tudo quanto era coisa. Tinha um jornal chamado Lampião, só dos gays, que era muito interessante. Assim, era uma festa, os anos 80 era muito parecido com isso. E muitas tribos, né? Eu acho que assim, tinha um pouco menos de violência, porque a violência vai surgir com o movimento punk, e principalmente com os skinheads nos anos 90, mas nos grandes centros urbanos. Não tinha na política muita violência, mas tinha alguma. Por exemplo, o pessoal dessa organização que eu vou falar agora vai querer me bater, mas o MR8, que tinha um jornal chamado Hora do Povo, eles eram ligados a alguns políticos do PMDB, e se você começasse a disputar com eles, por exemplo, eleição de estudante ou eleição mesmo normal, né, de municipal, estadual, federal, eles muitas vezes vinham pegar a gente com cabo de aço, com corrente. Era o jeitão deles, entende? Então, assim, eu estou tentando mostrar que assim, já existiam, não é de agora. Eu não sei por que o pessoal da minha geração fica assim, fingindo que está tão espantado, como se nós fôssemos tão certinhos naquela época, tão organizados. Eu acho que tinha, assim, esse cordão invisível das nossas organizações mais à esquerda, mas também, principalmente, da igreja. Eu acho que ali ela meio que segurava os limites e, no final das contas, as pessoas iam para manifestações como a campanha da Direta, com mais de 1 milhão de pessoas na rua, mas segurava um pouco a onda do descontrole. Hoje, esse cordão invisível não existe. E eu não sei, sinceramente, se é pior ou melhor. Tenho ainda minhas dúvidas. Eu acho que os jovens vão muito mais, um sentimento muito mais livre hoje. Eles iam lá, um jovem que não tinha organização nenhuma, ele percebia a gente na hora. As camisetas, o jeito da gente levantar a mão, as palavras de ordem. Ele sentia que ou ele entrava por baixo, ou então ele ficava em casa. Eu fui nas manifestações aqui de BH, você chega na Praça 7, você sente que é um campo livre. Cada um, tem gente defendendo a descriminalização da maconha. Eu vi um grupinho lá de gays que tinha uns cartazes que, olha, os caras jogam pesado. Eu me diverti, mas eu fiquei vendo o pessoal assim, protestante que estava lá, vendo os cartazes. Eu falei, acabou o mundo.
Ou seja, eu vi de tudo lá. Achei assim de maneira muito bacana, entende? Você tinha o pessoal de central sindical, você tinha mães com 2 crianças, as crianças entendendo tudo, a mãe assim desesperada. Eu acho que isso de uma certa maneira, é mais livre. Mas esse clima estava nos anos 80. Os anos 90 e os primeiros 10 anos desse século é que foram, vou falar um termo bem antigo para revelar a minha idade, estavam muito caretas, muito burocráticos, não eram só os líderes. Nós estávamos muito chatos. Você senta numa mesa, vai tomar uma cerveja, o pessoal fala, você tomou a cerveja belga, não sei de onde? Pô, eu estou querendo saber, eu estou querendo tomar cerveja é um pretexto, bicho. Eu quero conversar. Então, tudo muito acertadinho. Você viu o último filme dos irmãos Coen, pelo amor de Deus, pô. Assim, estava muito chato, muito enquadrado, muito acadêmico. É até uma contradição eu que sou assim. E aí o país começa a ficar muito enrijecido, agora explodiu. Nos anos 80 também tinha esse clima. Olha, eu acho que a grande imprensa brasileira não está entendendo nada. Primeiro porque os editores são da velha geração. Essa velha geração de editores, vários são meus amigos, eu começo a rir, eles não gostam muito. O foco deles, a linha editorial, estava toda vinculada ao leitor de classe média, que na época, 20 anos atrás, era a classe média tradicional. Então, esses editores, eles tinham certeza que eles estavam falando com o país, mesmo quando eles atraíam e conversavam só com a classe média tradicional. O que nós temos já em algumas eleições depois da vitória do Lula, mas de 2006 em diante ficou evidente. Aquela ideia do círculo concêntrico, da formação de opinião, você jogava uma linha editorial na classe média tradicional mais instruída. E ela ia aos poucos comentando com as suas empregadas domésticas, seus funcionários, seus alunos, né? E pouco a pouco os seus pacientes, ia irradiando como se fosse uma pedra no lago, irradiando essa opinião e atingindo aqueles com menos instrução e menos informação. E que de alguma maneira, na política, que diziam que não entendiam nada, achavam que votar em uma pessoa era um favor e um carinho que fazia ao seu chefe, patrão, o que fosse. Essa era a concepção clássica do século XX de formação de opinião. O que aconteceu a partir de 2006? A imprensa joga pesado na classe média tradicional, na famosa classe B, começa a irradiar, ela não irradia muito, você vê nas pesquisas de opinião, Ibope, Datafolha, e aí a classe C, a classe D vem espremendo, e aquela opinião que nasceu aqui vai encolhendo e pega parte da classe B. Então, o movimento hoje de formação de opinião não vem das revistas dos jornais. Ela vem um pouco da televisão, muito menos no rádio, e vem dessa relação de comunicação direta que você tem, em parte com seus vizinhos e muito pelo celular. É por isso que as redes sociais não são só os blogs. As redes sociais, a gente tem que entender, principalmente no Brasil, é que as massas mais empobrecidas do Brasil, hoje, todos têm celular. 2, é o segmento social, classe C, D e E, que mais acessa a internet, segundo a Associação Brasileira de Internet. 3, esse pessoal não vai em lan house, por isso que as lan houses estão fechando. Esse pessoal, ele acessa pelo celular. Então, pelo 3G, eles baixam foto. Depois do Facebook, o que o brasileiro mais acessa hoje, principalmente no Nordeste e no Norte, é YouTube. O cara pega e grava com o celular e joga no YouTube na conta pessoal dele, né? E aí as pessoas veem filmetes. E mais do que isso, é muito interessante como as pessoas falam da sua vida. Isso dá um caráter assim, tão próximo. Então, assim, nossa, hoje acordei nervoso. A minha sobrinha, que às vezes eu tenho vontade de bater nela. Ela tem quase 30 anos. Ela pega e é veterinária. Fala, por que esse pessoal do Corinthians fica comemorando no dia que eu posso dormir? Ainda fala do Corinthians, pode uma coisa dessa? Então, assim, e esse tipo de comunicação
esse tipo de conversa, mesmo que eu não conheça, alguém não conhece a minha sobrinha, aproxima muitas pessoas do dia a dia. Aí quando você fala da política, meio que entrou numa salada, entendeu? Eu acho que a gente tem que entender que quando a gente está falando das redes sociais, não estamos falando das páginas fixas, nós estamos falando das redes de comunicação dinâmicas. Né? É isso que está formando um novo sujeito político que a gente não sabe, não compreende ainda direito como que ele se movimenta, porque ele é muito dinâmico. Nós estamos vivendo talvez nesse momento a quarta onda, olha que coisa maluca, né? Em 2 semanas, nós estamos na quarta onda. Nós tivemos uma primeira onda 2 semanas atrás, que foi o movimento pelo Passe Livre, lá de São Paulo, que é um movimento que foi criado em 2005, já tinha feito uma série de manifestações, algumas conquistas, por exemplo, em Porto Alegre, e que a polícia de São Paulo, truculenta, atacou não só os jovens que estavam lá, e não era uma multidão, como também os jornalistas que estavam lá. Então, assim, cegou um jornalista, atacou uma jornalista que quase que ficou cega, e tem fotos e filmes mostrando como é que a PM atacou. A menina estava com uma câmera, não tinha como achar, com crachá, né? Assim, atacou porque não estava querendo que a imprensa registrasse a situação ensandecida desses policiais, né? Aí isso se espalhou pelas redes sociais. Eu estava chegando numa viagem, a minha equipe, principalmente os jovens, né, da minha equipe, começaram a twittar para mim, ou mandar torpedo, falaram assim, Rodado, entra na rede social, pelo celular mesmo, entra nas redes sociais porque está explodindo a solidariedade ao pessoal do MPL em São Paulo. E assim, eu fui entrando e aí eu percebi que ali tinha algo muito novo. E naquele momento, então, eu falei, gente, vamos montar um observatório e começar a acompanhar e dividir uma tarefa. Quem ia seguir as redes sociais, quem ia escrever o quê, quem ia conversar, né? E quem ia teorizar. Esse foi o primeiro movimento. Segunda e principalmente terça-feira da semana seguinte, já era uma segunda onda. Aí o MPL perdeu o controle e a imprensa, que está muito lenta no Brasil, não percebeu que não era mais a questão do transporte e da passagem de ônibus, a questão central. Aliás, nem os prefeitos não entenderam nada. E eles começaram a baixar em cadeia. Segunda e terça-feira, nós já tínhamos no final da segunda 20 prefeituras que tinham abaixado o preço da passagem de ônibus na Grande São Paulo. Era São Bernardo, Santo André, Guarulhos, Osasco, Jandira, já tinham anunciado. Também pensando na manifestação de quinta da semana anterior. Só que na segunda e terça-feira as manifestações já tinham explodido pelo país. E aí já começava a ficar uma festa total. Então você tinha bandeiras sobre a PEC 37, que ainda era muito frágil, começava a aparecer a questão da corrupção, gente falando da reforma política, tinha gente, aí começou, aí gente falando de maconha, gente falando, era muito engraçado, ainda não aparecia o Marco Feliciano, aparecia o direito à sexualidade, né? A orientação, sexual, mas não o Marco Feliciano, ele vai aparecer depois ainda. Mas ali já estava uma explosão. E aí, principalmente quem estava acompanhando e que conversava e que estava analisando, falava, mas o que ele está... E ninguém entendia. Falava, está todo mundo indo do jeito que quer. Bom, na quarta-feira nós vamos para a terceira onda. O que acontece na quarta-feira da semana passada? Ficava evidente para quem estava acompanhando que começava a disputa pelas agendas. E quem é que ia coordenar as manifestações? Ali ficou, por exemplo, o Anonymous Brasil lança uma pauta de 5 pontos, toda centrada na questão da corrupção. Os comitês atingidos pela Copa, de comitês populares contra a Copa, do Rio, por exemplo, aqui de Belo Horizonte, começam a propor pautas diferentes. E aí vem os partidos. E os partidos são os piores. O PT lança a tal da onda vermelha no dia da manifestação. O que significava aquilo? Se todo mundo estava falando que queria sair de branco, verde e amarelo, o que estava querendo? Era aquela ideia do Collor, né? Queria disputar com a cor? Quer dizer, horrível. Alguns militantes do PT e de centrais sindicais apanharam naquele dia. E o presidente do PT, que falou da tal da onda vermelha, não pediu desculpas, o que mostra como os partidos estão
demais formais. Nós tivemos a PPS no final do dia, durante as manifestações, já pegando fogo em Brasília, colocando gasolina no fogo, na fogueira, e falando com ódio do governo federal. Quer dizer, não é possível que esse pessoal não tenha aprendido nada na sua vida política. O PSDB tentou ensaiar, tirar uma casquinha do movimento. Felizmente o Fernando Henrique e o Aécio, talvez o Fernando Henrique tenha pedido, recuaram e falaram, olha, o PT está errado, mas nós temos que admitir que todos nós estamos sendo julgados. Fez certo, mas militantes do PSDB aqui de Belo Horizonte não fizeram isso não. Tentaram falar, agora é hora de ir para a rua. Ou seja, o pessoal não percebeu nada do que estava acontecendo, mas já tinha uma disputa. Essa disputa, ela, como a rua estava totalmente aberta, né, ela sai do controle na quinta-feira. Todos os organizadores das mobilizações, da quinta em diante, na quinta-feira eu conversei com vários, o pessoal do Rio e São Paulo falava assim para mim, tudo jovem, nós perdemos o controle. Foi aí que o movimento pelo Passe Livre resolveu sair da organização. E eles falaram, eles não queriam falar que perdeu o controle só, eles falaram, o pessoal de direita, extrema-direita, está ocupando e mudando as agendas. Na verdade, era mesmo que dizer, não temos mais controle sobre o que está acontecendo. De quinta para sábado, houve uma mobilização muito forte dos jovens mais à esquerda. E já no sábado, mesmo aqui quebrando o pau, e aí foram os anarquistas, e um pouco, uma parcelinha pequena da polícia militar, mesmo assim a avaliação depois das manifestações de madrugada era, olha, retomamos o controle. Nós estamos agora na quarta onda. A quarta onda é o seguinte, primeiro está acabando a Copa. Segundo, esses jovens que não são esses poucos que estão querendo enfrentamento, é bom a gente falar, não dá para ficar falando baderneiro, entende? Acho que é uma forma muito distante, despolitizada. É um pessoal da ação direta anarquista, tem literatura deles sobre isso, né? Eles têm orientação que acham que as instituições que tentam representar os indivíduos, elas são falsas e acabam com a liberdade individual. E são contra o Estado, contra os partidos, contra os sindicatos, e eles são principalmente contra a polícia. E, portanto, eles vão para o enfrentamento mesmo. Nós que acreditamos na democracia temos que isolar esse pessoal. Há uma frase na ciência política muito importante que é o seguinte, o limite da democracia é a democracia. Ou seja, eu não posso dar o direito de um nazista falar o que pensa, porque ele é contra o direito dos outros falarem o que pensa. Portanto, ele não pode falar. E isso não é antidemocrático, né? Eu acho que no Brasil nós temos uma ideia meio solta sobre democracia. Democracia tem regra, porque é a forma da gente disputar com o outro no mesmo patamar. E eu não posso fazer com que você me destrua a possibilidade de eu convencer o outro. Eu perco se eu não convencer. E aí acabou, perdi. E tenho o direito de voltar na próxima eleição, né? Ou no próximo movimento de rua. Então, assim, é importante ver isso. Essa última onda, o que é? É uma onda em que o pessoal tenta estruturar melhor, começa a se sentar na mesa com os governos. Isso é uma novidade. Até então eles não tinham se sentado. E começaram a sentar na mesa com o governo federal, com o governo estadual, com a prefeitura de São Paulo. Os governos estaduais começam a chamar também os movimentos e aprenderam. Os governos estaduais, vários deles estão chamando e falando, não temos pauta. E vocês querem com a imprensa ou sem imprensa? Assim, é muito bonito. Os políticos profissionais estão aprendendo também, estão aprendendo a respeitar. Eles não vão cooptar, porque eles sabem que se brincar, o pessoal quebra tudo. Então, assim, eles estão... Calma, gente, ó, eu não sou ruim, não. Então, assim... E aí vem a presidente Dilma e muda de vez o panorama. Quando ela fala de um plebiscito para convocar uma constituinte específica da reforma política, ela fez duas coisas muito importantes. Primeiro, ela isolou os políticos. Ela se destacou. No jargão político, a gente fala jantou, engoliu. Nenhum político tinha falado isso. Nenhum político até agora
tinha tido a coragem de falar, eu não só estou ouvindo, eu vou fazer o que vocês estão pedindo. Foi tão interessante que ela pegou e falou que na Constituinte, ela é para propor a corrupção como crime hediondo. Ali ela matou metade dos aliados dela. Então, assim, é de uma coragem. Por isso que a expressão dela, quando ela abriu a reunião com os prefeitos e governadores e anunciou os 5 pontos do pacto, que ela está propondo, os 5 pactos, ela estava com a fisionomia de uma pessoa esgotada. Ela estava muito cansada. Muitas vezes ela respirou durante a fala. Sabe quando você não tá tirando energia, não sabe de onde? As negociações, a elaboração daquela pauta deve ter sido muito difícil. Bom, e ela está tentando interpretar. Segunda novidade que vale a pena a gente citar. Ela, de um lado, ela foi ousada e se destacou do restante dos políticos. Ela, quem está definindo a agenda do país é ela. Hoje ela está se reunindo com o Supremo Tribunal Federal. Ela não vai brincar mais, agora ela vai acelerar. E aí deixou os governadores e prefeitos a ver navios, ela chamou para conversar, mas ela é a líder agora da política oficial no Brasil. Por outro lado, ela também deu uma resposta, deu uma linha para os movimentos que estão na rua. Ela falou, agora, não faça só mais cartazes não, agora você vai entrar na Constituinte e vai falar o que é em lei. Ela puxou a rua para um caminho da instituição, ela puxou para o campo institucional. Isso vai ser uma novidade para essa meninada. E esse pessoal todo está conversando hoje. Eles não sabem se aceitam, se não aceitam, como é que eles entram nessa história. Rachou a oposição inteira ao governo Dilma. Ela mudou a pauta. Olha, eu faço parte de uma articulação nacional que se chama Plataforma dos Movimentos Sociais pela Reforma Política. Se você colocar esse nomão na internet, você vai ver a nossa página. A gente vem há anos discutindo e elaborando propostas, algumas bem radicais, como o fim do Senado, que é a minha proposta, a ideia de ter só 2 mandatos consecutivos para parlamentar, né? A ideia do recall, uma série de ideias muito interessantes. É uma festa também lá, mas de organizações. É a maior articulação que nós temos hoje no país, de ONGs, movimentos sociais, organizações populares, entidades de representação de classe, de categoria, na verdade. Bom, então, nós hoje estamos lançando, deve estar sendo lançado nesse momento que eu estou falando aqui, uma nota nossa sobre o plebiscito. Você não sabe como está sendo difícil chegar a um acordo. São entidades mais ou menos que estão trabalhando há tempos nisso, mas nós não conseguimos. É uma novidade tão grande, agora deixa a teoria, vamos para a prática. A gente começou falando o seguinte, olha, nós não queremos uma constituinte do jeito que ela está convocando, porque os partidos, as organizações que estão aí vão tomar o lugar. Nós queremos a democracia direta, algum mecanismo. Aí rachou algumas entidades, falou, pô, a mulher abre para a gente, agora não vamos aceitar? Vamos virar as costas, nós somos do contra? Não conseguimos nos acertar. Isso, para mim, como cientista político, revela como que a Dilma embaralhou as cartas novamente. Um momento muito importante. Então, nós estamos na 4ª onda, em 2 semanas. Vamos por parte. Em primeiro lugar, parece que os comandos estão tendo uma posição muito equilibrada. O problema que eu vejo é na coordenação de tropa, ali embaixo, e as tropas. Nós não temos uma educação de contenção de manifestações democráticas no Brasil. O que nós temos são contenção de situações de ataque, talvez na memória, de ataque a forças de esquerda, chamadas pela própria corporação de terroristas, né? Então era para inteligência política, para desbaratar, e atacar e dizimar. Ou ataque ao crime organizado, principalmente vinculado ao tráfico de drogas, né? Que também não é muito diferente disso. Mobilização de rua democrática com uma massa de pessoas não organizadas, nós não temos essa cultura nas tropas, né? E como elas estão acostumadas a um enfrentamento muito violento, quer dizer, se eles brincarem na hora que eles estão subindo o morro, onde tem um tráfico, eles levam uma bala na orelha, e como eles têm isso como formação, na hora que eles veem um grupo chegando, eles, ao invés da inteligência desbaratar esse grupo e fazer acordo com os setores que estão lá dentro, que também não querem a violência, mas que obviamente, que ideologicamente são diferentes, eles não sabem fazer isso.
Eles ficam esperando o ataque e acabam vendo aquela massa como igual, e ela não é igual. Então, por exemplo, sábado foi um equívoco grosseiro da PM ter jogado bomba de gás lacrimogêneo a longa distância. Quem estava atacando estava ali. E eu duvido que a inteligência P2 da PM não tivesse informação. Ela não estava a 300 metros, ela estava ali. Claro que a hora que você solta a bomba, em primeiro lugar, você pega a gente em defesa. Você pega muitas mães que estavam com as crianças. Isso não é civilizado. E depois, aquele pessoal que estava para o ataque, alguns ficam, outros dissipam. Ao dissipar, entram nas ruas e começa o quebra-quebra. E aí, na televisão, parece que é generalizado. Não é um grupo pequeno, mas também não faz parte nem de 2% do que estava ali. Então, eu acho que a PM está aprendendo meio que no tranco, assim como os jovens. Eu acho que em grande parte, algumas cidades, primeiro em São Paulo, depois recuaram, sábado aqui em Belo Horizonte, no Rio, até agora, e em Brasília, mas principalmente no Rio, Brasília foi a cavalaria. Você não coloca cavalaria numa manifestação pacífica. Aí é você provocar. Aqueles cavalos gigantescos, para quem já foi em jogo de futebol, já enfrentou isso, a hora que vem a cavalaria por cima do você faz o quê? Qual é a tua saída? Você fala, por favor, por obséquio. Não tem jeito. Assim, ou o cara que é mais ousado vai pegar a bolinha de gude e jogar pro coitado do cavalo escorregar e cair. O outro vai correr. Na correria, você fez a multidão ser incontrolável. Ou seja, não se coloca a cavalo. Nós não estamos falando de um ataque organizado. Eu acho que eles estão aprendendo e não acho que a polícia seja violenta por natureza. Ela está mudando historicamente os seus conceitos. Sobre a sua falsidade. E você fala um pouco aí sobre... Bom, o Márcio Lacerda, infelizmente, foi o pior dos dirigentes do país. A postura dele foi ruim do começo ao fim. Realmente fica evidente que não basta ser um bom empresário para ser um bom político. Essa discussão, essa visão do final do século, do século passado, nos anos 90, final dos anos 90 início dos 2000, se revela completamente equivocada. Político é uma pessoa hábil, é uma pessoa que não tem medo da rua, é uma pessoa que lidera, e é uma pessoa que tem uma escuta e uma capacidade, uma acuidade tão superior à média de tentar ouvir rapidamente e tentar tirar uma conclusão para então tentar ou mudar sua opinião, porque ele vive disso, ele vive da legitimidade dele. Ele não é se ele pegar e começar a tentar impor a opinião, ele vira um tirano. Então, assim, político tem que ter essa habilidade, tem que ter esse feeling. Ou ele muda de opinião, ou ele convence. Por exemplo, em Poços de Caldas, o prefeito, que é o primeiro mandato dele, a hora que a meninada chegou na prefeitura, foi até a rua, está nos jornais. Eu fiquei muito impressionado. E ele desarmou. Nunca o prefeito pegou no microfone e começou a explicar e falar. E a maioria aplaudiu no final. Sim, ele foi aplaudido porque ele abriu o coração. Assim, falou, olha, eu estou há poucos meses, a situação é essa e essa, vocês querem entrar, vem aqui ver, então mudou. Em vários lugares aconteceu isso, reuniões, logo de cara, com os manifestantes, reproduzido via redes sociais, através de câmeras, todo mundo estava vendo, ver se o cara estava falando bobagem ou não, tudo aberto. Então. Eu acho que o Márcio Lacerda revelou que realmente ele não está preparado para a política. Ele está preparado, talvez, para as questões técnicas, mas primeiro dizer que ele não entendia por que a imprensa não tinha chamado ele no celular. Foi isso que ele falou. Por que ele não falou para a população? Por que ele não ia reduzir o preço? Porque ninguém da imprensa o havia procurado. E falar isso para jornalista que tinha ligado a semana inteira para ele. Falou, não sei o que a minha assessoria fez. Depois pegar e falar. Eu não estou julgando nem o partido dele, nem a política. Eu estou falando da pessoa mesmo. Da pessoa. E depois pedir segurança para nacional, para segurança nacional. O que é isso? Quer dizer, ele perdeu o controle? Olha a diferença do que aconteceu em Nova York quando nós tivemos atentados, quando tivemos problemas. O prefeito foi para a rua de colete, ele foi ali aplaudido, ele era uma pessoa conservadora de direita.
Ou seja, não quer dizer que essa ideologia de direita ou esquerda. O que eu estou querendo dizer é que o líder, se é eleito, ele tem que falar para quem o elegeu, ele é o síndico. O governador Anastasia está se posicionando, né? E até onde a gente sabe, ele deve ter algum tipo de negociação com os movimentos. Eu não colocaria no mesmo balaio. Acho que também ele está aprendendo. Eu diria que ele está na mesma posição nesse momento que o prefeito Fernando Haddad, do PT de São Paulo. Começou meio assustado, ainda de terninho e ainda falando coisas muito complicadas, falando de matemática. O Anastasia leu um texto, né? Assim, não falou de improviso, ele não olhou no olho dos jovens, os jovens não gostam disso, mas eles estão aprendendo muito rapidamente. Eles estão tentando entender que a política não é matemática, né? É um jogo de xadrez e você tem que pensar alguns lances antes, né? Eu diria, portanto, que tem pelo menos 3 tipos de políticos nesse momento que estão se revelando. Aqueles que são muito hábeis e que estão ousando, e não está sendo fácil se expor tanto. Aqueles que estão aprendendo no fogo, no dia a dia, a se posicionar melhor, porque eles são muito técnicos. E aqueles que, pelo visto, não vão aprender nunca. Essas são as maiores mobilizações sociais de massa desse século no Brasil. E são as maiores, com exceção dos Estados Unidos, da América, nesse século. E talvez da Venezuela, mas possivelmente a Venezuela não teve uma mobilização de rua nessa dimensão continental que é o país, né? E não se alastrou de uma maneira tão clara sobre o país inteiro. Essa é uma oportunidade única. Eu sou casado com uma historiadora e ela fala assim, rodar todo dia é dia histórico, né? E ela tem razão, todo dia é história, né? Feita pelos humanos. Mas eu vou continuar deixando ela nervosa. Tem momentos na história de um país que a gente percebe que está virando a página. É como se aqueles momentos condensassem tudo aquilo que tinha se falado no período anterior, né? Mazelas, situações não muito explicadas, frustrações, sentimento de injustiça. Ele, de repente, ele explode. E aí, quando ele explode, nós temos que mudar. Quem está no poder tenta mudar para ficar ainda no poder. Quem está na rua tenta mudar para valer. E aí nós vamos ver como que as duas partes chegam a um denominador comum. É esse momento que nós estamos vivendo no Brasil. Mesmo que depois da Copa essas mobilizações comecem a se desarticular, nunca mais esses jovens que saíram na rua vão ser como eles estavam antes de sair. Eles são outros. Nunca mais. Eles vão falar para os filhos, para os netos que eles estavam lá. Eles descobriram a força que eles têm, mesmo não sendo filiados a partido, sendo sindicato. Gente que até alguns meses atrás eu conversava nas escolas que falava, eu não entendo nada de política, por que a minha geração não é como a da sua, quando era jovem? E eu falo, não é meio assim, gente, calma, assim, muito, uma crítica ácida sobre si mesmo. Hoje, eles estão mais orgulhosos do que eles são do que o que a gente é, do que a gente foi. Então, isso mudou o país. Essa massa silenciosa, você pensa que não está vendo? A fala da Dilma em cadeia nacional teve um pico de Ibope de 44 pontos. Para que as pessoas tenham uma comparação, as novelas mais populares da Rede Globo chegou a 38, 39. Então, assim, uma massa gigantesca de brasileiros estava assistindo a Dilma. Esse pessoal pode estar em silêncio, mas está girando a cabeça aceleradamente. A gente tem que ter orgulho desse momento e a gente tem que estar antenado com o que está acontecendo. A cada segundo, a cada minuto, a gente pode estar mudando o país de maneira muito significativa daqui por diante. Aquilo tudo que a gente falava dos políticos, pode ser que agora esses que são a maioria se transformem daqui a pouquinho em minoria. E para terminar, nós podemos, inclusive, se a frustração for grande no final de tudo, chegar no ano que vem e ter uma massa de voto branco e nulo que nós nunca vimos na história das eleições do Brasil. Isso tudo significa que o país mudou. Então, os políticos vão correr atrás do prejuízo, você pode ter certeza. Eu espero que os meninos continuem correndo atrás da bola.